Ponta de Lança FC, futebol e arte. E aí, tudo bem? Aqui vai mais uma edição do Ponta de Lança FC. E antes de começar, você já sabe aqueles três pedidos, né? Fundamentais, especialmente para quem faz o podcast. Acione o sininho para receber as notificações e os vídeos. Se inscreva no canal Ponta de Lança FC. Olha que bonito esse logo feito pela Gabriela. E também dê o seu like, o gostei, gostei muito desse podcast, tá bom? O convidado de hoje não é propriamente sobre futebol a nossa conversa, mas também tem futebol. Ele é escritor e doutor em sociologia pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E ele escreveu um livraço. E é um livraço fininho, tá? Livro bom não precisa ser grandão, né? O nome dele é Zé Henrique Bortolucci, ou Bortolucci, se você quiser se ater ao italiano. E é esse livro aqui, ó, O que é Meu, editora Fósforo, em que ele traça um panorama sobre o Brasil da época da ditadura, do milagre econômico dos anos 70, né, no início dos anos 70, e é a trajetória do pai dele. O pai dele era caminhoneiro, então ele conta essa história do Brasil naquele período histórico por duas visões. A dele, quer dizer, como acadêmico, tentando dizer mais ou menos o que acontecia naquele período histórico, e também através da visão do pai. Inclusive, ele mantém os trechos das falas do pai dele, do jeito que o pai falava, tá certo? Então é o seguinte, o Zé Henrique Bortolucci, a gente vai apresentá-lo agora no início de conversa, e você vai adorar. Dá uma olhada. Tudo bem? Tudo bom, Hélio? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu também, acho que vai ser uma bela conversa. Para começar, Zé, é o seguinte, esse podcast ele tem origem no futebol, né? Aliás, o nome é UFC, é Futebol Clube, mas ele fala de educação, ele fala de música, cinema, teatro, dança, a relação com o esporte, fala de outros esportes, né? Além de futebol. Mas o que me pegou nesse seu livro, que eu vou mostrar de novo aqui a capa, e ele é um livro, para quem, ele é um livro fino, cara, não precisa ser um livro grandão para ser bom, né? E ele trata de uma. Você fala da história do país num determinado momento, né, um período histórico, mas fundamentalmente você fala da relação com seu pai, que era um caminhoneiro e que viveu aquele período do chamado milagre econômico, na época da ditadura militar, a bordo do seu caminhão, né? Então, na minha visão, a gente pode ter duas leituras daquele período. Só que eu queria que você desse o seu depoimento, quer dizer, e aí você fica à vontade, o que você quiser falar. Juntando essas duas coisas, eu não sei se a minha visão ela é correta, vamos dizer assim. Eu concordo com a sua visão, Hélio, né? Eu costumo dizer que o escritor, depois que ele publica o livro, ele é só mais um leitor, né? Então, eu não falo de uma posição de autoridade sobre o meu livro. Eu gosto exatamente de ver como é que o livro é lido de múltiplas formas. Acho que a maioria dos escritores gosta disso. Acho que alguns gostam de controlar um pouco mais essas leituras, mas me parece mais interessante quando as leituras vão para muitos lugares. Eu também entendo que o meu livro é um livro sobre essa conexão, né? Essa conexão entre a vida de um trabalhador, a vida de um caminhoneiro, que foi meu pai, e a vida de um país, principalmente de uma experiência desse país, que é a experiência das estradas. Ao longo da praticamente toda a segunda metade do século XX e do começo do século XXI. Meu pai se tornou caminhoneiro aos 22 anos em 1965, ou seja, um ano depois do golpe militar de 64. Boa parte das grandes viagens dele, do período em que ele fazia viagens mais longas, foi durante os 20 anos da ditadura militar, e ele continuou como caminhoneiro por mais 30 anos, né? Ele foi caminhoneiro 50 anos da vida dele, dos 22 aos 72. Então, contando a história de vida do meu pai, eu tentei também entrelaçar com a história da expansão das estradas no Brasil, a devastação ambiental e social, a violência social associada a esse processo, as desigualdades sociais, a vida dos trabalhadores, e em particular dos caminhoneiros, né, que é uma classe de trabalhadores muito importante, eu acho, para entender a história do Brasil, né, um país continental, um país sem outras formas de transporte muito utilizadas que não o caminhão para levar mercadorias de lá para cá. Então, é um país que dependeu do caminhão Até para se hoje. expandir e depende ainda até hoje
para se expandir. É uma categoria também que se tornou politicamente muito importante no Brasil nos últimos anos. Então, Uhum. tudo isso está um pouco em jogo no meu livro, mas também eu acho que é, da minha perspectiva, um livro de um filho sobre um pai. Então, tudo isso está presente aí no que é meu. E o título do livro, Zé, O que é meu? Quando eu li a primeira vez, assim, eu falei, bati no título, eu falei, ué, o que é meu? E aí eu comecei a ler, eu pensei, bom, é o pai dele. O que que é? Por que o título O que é meu? O título foi a última coisa que veio do livro, Hélio. Eu já tinha o livro todo, eu tinha várias ideias de título e eu não tinha apego a nenhuma dessas ideias. Eu achava que nenhuma delas realmente tocava em questões do livro, ou era, sei lá, poético ou interessante o suficiente. E aí eu fui buscar nas palavras do meu pai é, alguma passagem que fosse, que tocasse em vários temas, o que fosse aberto o suficiente para permitir vários caminhos, né? Um detalhe, né? O livro, para quem não leu ainda, ele é narrado em duas vozes. É Uhum. a minha voz, né? A voz do narrador, ensaísta, que é o filho, né? Ou seja, não é nem minha voz, mas é uma voz que ecoa a minha voz, que se dialoga com a voz desse filho, e a voz desse personagem, que é a voz literária do meu pai. Então, isso está demarcado no texto, e todos os títulos dos capítulos vinham de citações dessa voz do meu pai. Então, Não, saíam de Zé, frases. e só um Aham, detalhe, você manteve a linguagem dele, o que é isso. importante, porque a sua linguagem, quer dizer, a outra linguagem é uma linguagem acadêmica, vamos dizer assim. Não sei se a gente Sim, pode só deixar nesse nicho, né? Mas ela é sim, bem sim. diferente Você manteve a forma de falar do seu pai. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes do livro, ao meu ver, que não é um livro que fala só sobre as Uhum. relações entre pais e filhos, mas fala com as palavras, né, do universo do pai e do filho sobre mobilidade social, sobre distâncias sociais que vão, às vezes, né, impactando a vida de uma família. Então, meu pai estudou até a terceira série, a quarta série, na verdade, aprendeu com o mundo, aprendeu de muitas outras formas, tinha uma sabedoria dessas de trabalhador que viu o mundo, que viu muita coisa e refletir sobre isso. Eu tive uma trajetória de educação formal, eu sou doutor em sociologia, sou professor universitário. Só em detalhe, já não sou mais, estou abrindo muitas janelas aqui, não sou mais professor da FGV já há 3 meses, dou aula em Certo. outros lugares, estou em outro momento, estou escrevendo muito. Mas então, essa coisa de usar as duas vozes com os dois registros é muito fundamental, foi muito fundamental para mim na construção do livro. Então, só para concluir sobre o título, É. todos os títulos dos capítulos vêm então dessa voz do meu pai, e eu busquei também na voz dele alguma passagem que me parecesse interessante, poética, aberta, e nisso, duas vezes ao longo do livro, ele começa uma frase com o que é meu. Uma no primeiro capítulo e outra bem pertinho do final, no último capítulo, se referindo a diferentes experiências da vida dele. Então, Ou deixa para eu seja, buscar essas referências. é uma bela sacada, né? Porque você foi buscar no âmago, né? Isso é uma coisa super genuína, né? Que é a fala dele. Uhum. Agora, Zé, em alguma medida, quer dizer, de algum modo, imagino eu, que durante a elaboração do livro você acabou fazendo uma terapia, não? Eu acho que eu só consegui escrever esse livro, isso é anterior à escrita do livro, porque eu acho que eu passei por muitos anos de autorreflexão e aí também de análise, de psicanálise, mas de muita autorreflexão e de mergulho sobre quem sou eu, né, o que é meu no mundo, o que é da minha família, o que é do meu desejo, enfim. Então, eu acho que o livro ele é de certa forma conclusão de um processo Uhum. de lidar comigo mesmo e começo de um outro, né? E esse começo de um outro também foi o começo de acho que um processo que é importante na vida da maioria das pessoas, não que é de lidar com a finitude daqueles que vieram antes da gente. Então Opa, eu tive a sorte, né, de propor para o meu pai de fazer essa série de entrevistas. Ele topou e no mesmo dia ele me disse que não estava muito bem de saúde, que tinha ele já tinha uma saúde frágil, porque tinha problemas do coração, problemas do rins, enfim, uma série de problemas, também muitos deles derivados de uma vida de muito trabalho e de e de coisas maus associadas tratos, ao né? trabalho, né?
de maus tratos, de muito cigarro e alimentação Uhum. ruim, tudo Uhum. que tem a ver um pouco, marca muito a vida muito da classe trabalhadora, Sim, na geração dele, e dos homens também, né, Hélio? Muitos homens dessa geração que também não se cuidavam tanto, acho que também tem sim. uma marcação de classe, de gênero, de história, tudo isso. E nesse momento, enfim, ele já com uma saúde frágil, ele falou que ele não estava bem do intestino, e aí logo depois, dias depois, ele é diagnosticado com câncer de intestino. E aí todo o processo de pesquisa do livro e depois de escrita se deu durante o tratamento de saúde do meu pai. Então o livro lidou desde o início não só com a vida dele, mas também com a possibilidade do fim dessa vida, né? Era uma sombra que fez parte de todo esse livro. De fato, 3 anos depois dessa conversa com ele faleceu. Mas ele Uhum. viu o livro ser publicado, enfim, ele acompanhou todo o processo, ele sabia que o livro ia ser lançado em vários países do exterior, então foi também um processo de lenta despedida e um lento lidar com a finitude. Zé, tem uma curiosidade. Como é que você. Olha, eu sou filho de uma mãe paraibana e de um pai cearense. Eu estou escrevendo um livro sobre a minha mãe. Na verdade, eu já escrevi um livro sobre a minha mãe. Ela passou 7 anos com demência senil e depois com Alzheimer, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, um leigo falando, né? Tá dentro do mesmo espectro, vamos dizer assim. 7 anos, eu e minha irmã cuidamos dela. Ela faleceu foi em 2016, ou seja, o ano que vem faz 10 anos. E o meu pai morreu precocemente em 90, aos 61 anos. E a diferença, aí você vai entender por que que eu estou falando dos dois. O meu pai é um cara que saiu do Ceará, perdeu mãe e pai muito cedo, ainda adolescente, no começo da adolescência, 11, 13 anos. E a minha mãe saiu de lá com aquela coisa, o sonho de ser comissária de bordo, não sei o quê, que já era uma loucura. Imagina que isso, uma mulher, né? Aquela coisa do gênero que você estava falando. E aí os dois se encontraram em São Paulo e se casaram. Só que aí, o que que rolou? Aquela história, você não vai mais trabalhar. O homem, né? Você, mulher, não trabalha. Aqui o provedor sou eu aqui trabalho, eu aqui trago babá. Só que ao mesmo tempo, Zé, o meu pai começou a ler e Uhum, ele começou a fazer história, virou um baita de um historiador, começou a dar aula, virou a cabeça do cara, abriu. Ele virou um comunista e ele falava para mim: eu sou comunista. Eu falava assim: tá bom, mas não precisa ficar tão bravo. Eu falava para ele. E essa revolta toda dele, que também tem uma série de explicações para isso, acabou levando embora, porque ele maltratou a aorta, né? Aquela uhum, artéria poderosa. uhum, Mas enfim, eu estou contando isso porque, enquanto a minha mãe passava a roupa dele, ele uhum. estava estudando, abrindo a cabeça. Então, houve uma separação de caminhos e aí houve a separação natural. Por que que eu contei isso? Para você, a pergunta é: como é que você virou doutor, sendo que o seu pai fez até a quarta série, né? Eu não sei da história da sua mãe, mas como é que você conseguiu entrar nesse universo, vamos dizer assim, o universo acadêmico? Você virou doutor. É. É bom, minha mãe também teve uma trajetória educacional muito parecida com a do meu pai, estudou até a terceira série em escolas rurais, né, os dois. Eles são de onde? Eram de onde? Jaú, do interior do estado de São Era de Paulo. São Os Paulo. dois de Jaú. Nasceram na zona rural, viveram na zona rural, os dois mais ou menos até os 15 anos. Meu pai é de 53 e minha mãe é de. Não, perdão, meu pai é de 43, Ah, minha mãe é de 51. Eles têm 8 anos de diferença entre si, mas viveram uma transição ali que muita gente viveu nesse momento histórico, que é a passagem para a cidade, não é? Mas sem uma continuidade educacional. Eu acho que isso, eu estou falando isso porque eu acho que tem uma dimensão dessa história que não é nem familiar nem individual, que acho que é do país, uhum. né? Então, o país expandiu seu sistema de educação com o tempo, e eu acho que a minha geração, comparada à geração dos meus pais, ela teve mais oportunidades, né, de acesso à educação. Então, eu já me beneficio dessas maiores oportunidades e, principalmente, quer dizer, eu entrei na escola em 1990, por aí, 91, né, direto na pré-escola. Ah, Nós já estávamos num período democrático, então já há aqui uma expansão que ganha em escala daquilo que já tinha sido feito
com vários problemas nos anos anteriores da ditadura militar, de expansão do ensino. Eu acho que eu já me beneficio disso também e depois também me beneficio de uma série de outros programas. Eu digo isso porque, é claro, tem uma história que é individual, que é eu sempre me interessei muito por estudo, por algum motivo que para mim é um pouco misterioso. Mas eu entrei na escola e na escola eu descobri o mundo, né? E não só na escola, a Igreja Católica também era um lugar de reflexão, de estudo, de A que você expansão, frequentou? de fazer arte, de fazer teatro, sim. Eu fui católico, bom, meus pais católicos, meus avós católicos, Olha toda a só. família. E deixei de frequentar a igreja quando eu tinha lá pelos meus 15, 16 anos, né? Um pouco antes da universidade. Hoje não tenho nenhuma fé específica, mas é isso é parte da minha trajetória, inclusive intelectual. Contato com a leitura, a fala em Sim. público, o teatro, a equipe de liturgia. Então, eu acho que essa sedução pela escola, em paralelo, né, com a coisa da fala pública, do estudo dos livros que eu via na igreja, me seduziu de alguma forma que também se conectou, e eu falo isso no livro, Hélio, de um apaixonamento de ouvir histórias em casa. Hum? Então, as histórias que meu pai contava, as histórias que minha avó contava, que eu acho que são os dois grandes contadores de história da minha família, da infância, né? Minha mãe é uma cronista social, é outro tipo de oralidade. Olha, Oralidade crítica, cortante, muito engraçada, etc. Contar histórias eram principalmente esses outros dois personagens, né? E meu avô, que é muito camponês, que só estudou no Mobral, então ele foi avô analfabeto materno? materno. Meu avô materno foi analfabeto até os 40 e poucos anos, e aí entrou, quando ele se muda para a cidade com os filhos, alguns anos depois, ele entra no Mobral, que era o sistema de educação que a ditadura Uhum. estabeleceu ali, né, para educação de adultos, e aí ele aprende a escrever, e eu lembro dele lendo a Bíblia continuamente, né, uma Bíblia para adultos, que ele lia até o fim. Então eu tenho esses contatos em casa, não com o universo livresco da academia ou Dos da clássicos, da dos literatura, clássicos, da cultura né? erudita, mas eu tenho esses outros interesses por livros que aparecem aqui e ali em casa, mas também eu tenho que dizer, eu encontro com a escola pública e com a biblioteca pública de Jaú, que eu passo a frequentar quando eu tenho 8 anos, que é revolucionário na minha vida. E aí eu acho que é dessas coisas que são meio misteriosas, porque que esse menino se apaixonou por leitura e me apaixonei completamente. E essa paixão segue comigo até hoje. Você sabe que essa coisa do senso de humor, Zé, a minha mãe também tinha, né? Uma pessoa que ria muito de si mesma, que fazia muita graça, tal, e bumba, dava os recados. Uhum. Dentro da simplicidade dela, dava recados, de sabedoria, porque eu até hoje eu guardo muitas frases que a minha mãe falava. Eu com a minha companheira falava assim, nossa, essa frase minha mãe falava. Então, essas coisas são muito importantes para a gente, né? Para a nossa formação, para o nosso crescimento. E a outra coisa, eu imagino que isso tenha sido importante para você também. A outra coisa, Zé, é o que você falou em relação à escola. Eu escrevi um Uhum. livro sobre a trajetória do Vladimir, que jogou no Corinthians. Ele é o cara que mais jogou no Corinthians e tal. E uma das coisas mais importantes na história dele foi a escola pública. Porque ele gostava de ler já, tudo bem, mas ele é preto, pobre, filho de pedreiro, de faxineira, com 6 irmãos. Quer dizer, é tudo para dar errado, né? Uma luta daquelas. E ele gostava de ler, ele gostava de ler. E quando ele entra no primeiro ginasial, o antigo primeiro ginasial, ou seja, agora acho que é a quinta série, né? Ele se encanta pela escola, porque era parte de um projeto experimental do Ministério da Educação e Cultura, o antigo MEC, né? Que tinha esse projeto, que a ditadura depois acabou, que era das escolas experimentais e vocacionais. E ele, Uhum. Vladimir, se apaixona pelo jeito de aprender as matérias, porque eram todas interligadas, teatro com história, com matemática, com física, com não sei o quê. E isso foi fundamental para que ele se transformasse num dos líderes da chamada democracia corintiana, que foi um projeto maravilhoso que aconteceu no futebol e morreu ali, né? Começou, teve o meio e acabou. Então, eu imagino que para você também a história da rede pública de ensino, que era melhor, pelo menos para minha geração, era muito bom, era muito bom. Eu acho que isso também teve um peso muito grande na sua formação, não é isso?
Ah, sem dúvida, não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que eu sempre digo isso, que durante toda a minha formação escolar, os únicos anos que eu estudei em escola privada foram no ensino médio, que eu tinha uma bolsa de estudos, 3 anos do ensino médio. Todo o resto, da pré-escola até o ensino fundamental, e depois a universidade, a pós-graduação, e eu gosto de dizer, até a universidade que eu fiz doutorado nos Estados Unidos, são universidades públicas, né? Olha só. E durante boa parte desse período, na faculdade, na pós-graduação, eu contei com auxílios públicos de pesquisa, de assistência social, que me permitiram, por exemplo, ter bolsa alimentação e morar no conjunto residencial da USP, no CRUSP, assim, eu ia dizer de graça, um erro dizer de graça, né? Financiado pelo público, pelo É, poder público, né? exato. Que é um fomento para que alunos de baixa renda possam se dedicar aos estudos. Isso tudo é fundamental para mim, né? E é fundamental para muita gente que pôde acessar níveis de ensino que seus pais, seus avós não puderam. E outra coisa também, né, Hélio? Eu acho que eu ainda, bom, eu tô com 40 anos agora. Foi durante o meu período da faculdade, depois da faculdade, né, dos anos seguintes, que o Brasil deu um passo ainda que eu acho um dos mais importantes da democracia brasileira, que foi expandir o acesso para pessoas de classes populares, né, pessoas de baixa renda e pessoas negras e indígenas a acessarem a universidade, que são as formas de ação afirmativa que foram sendo instituídas né, com Sem dúvida. várias capacidades, diferentes leis, diferentes universidades, mas se tornaram uma política nacional ao longo aí dos primeiros 15 anos, né, desse século e que transformaram o Brasil, né? Nós estamos muito longe ainda de realmente democratizar completamente a universidade brasileira, mas nós demos passos muito decisivos e isso transforma a cultura. Então, muitas pessoas com trajetórias de familiares muito alijadas da universidade hoje estão ocupando cargos de liderança em instituições, cargos de docência, cargos culturais muito importantes, estão na Uhum. televisão, estão nos jornais, e isso transforma lentamente, né? Mas eu acho que de forma muito notável, vai transformando um país e vai também fomentando outras formas de conflito de grupos sociais que não lidam bem com essa democratização das instituições, né? São os tensionamentos de uma sociedade tão desigual, tão racista, tão apartada, né, na sua distribuição de recursos como a brasileira. Aliás, estamos sob ataque, né? Quer dizer, a nossa democracia está sob ataque. Eu não estou me referindo só ao Pato Donald da cara laranja, não. Eu estou me referindo aqui dentro mesmo, né? Depois daqueles 4 anos do governo daquele sujeito inominável, e sua turma, né? Porque a turma dele está aí, firme e forte. O enfrentamento que a gente tem que fazer nesse momento é uma coisa que você não pode descansar, pelo menos é do jeito que eu vejo, né? Então, cada um atuando no seu setor, né? Mas a gente não pode pregar o olho, não pode piscar, né? Não, Porque esse pessoal da direita raivosa, essa direita troglodita, é muito atuante e são perigosos, né? Eu acho que a gente não está só em numa situação pior, ô Zé, porque eles não são tão inteligentes assim. Porque se fossem, eu acho que a gente já tinha ido para Cocuê. Mas essa é uma mas são opinião pessoal. espertos, né? Mas são Hã? muito espertos, né? Mas são muito espertos, né? Eles estão Não, conseguindo sem dúvida. desenvolver, né? Disputar, Malandros. disputar cultura. Agora, queria saber o seguinte: entre nós dois, temos quase 30 anos de diferença. Estou falando de idade, tá? Eu tenho 69, você está com 40, né? Os 40, sim, tô com Tá. 40. Então, eu nasci em 56. Eu vivi a história da passagem, quer dizer, quando rolou a ditadura, eu tinha 8 anos, né? O golpe, quando rolou o golpe, 8 anos. Mas o meu pai, aí volta a história do pai, né? Tem é engraçado as semelhanças, né? Mas o meu pai, ele era capitão do exército em 64 e ele dava aula, ele cometeu a heresia de dar aula sobre marxismo para alguns soldados dentro do quartel. Então, isso eu acho é uma coisa completamente louca, mas eu tenho orgulho quando eu falo isso, porque eu acho o máximo.
Bom, foi, lógico, foi perseguido, foi reformado e tal, mas não foi preso nem torturado. A gente teve que se esconder durante uma época, mas depois tudo bem. Foi a julgamento e tal, e foi absolvido. Até hoje eu não entendi como, mas foi. E então eu vivi essa coisa na pele, vamos dizer assim, essa passagem toda, depois a democratização do país. E aí eu tenho três filhos de diferentes idades, 35, 25 e 20. Eu tenho uma curiosidade imensa de saber o que que eles acham do momento atual, o que está acontecendo, como é que eles veem o que está acontecendo. A gente acabou de ver um camarada em Belo Horizonte dando um tiro no gari e ele foi para academia. Eu fui malhar na academia, Zé. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Quer dizer, o que que aconteceu com o ser humano? Eu queria saber, você com 40 anos, acadêmico, escritor, ensaísta, um cara que já viajou, qual é a sua visão, se você consegue, se resumir, mas se consegue, qual é a sua visão sobre o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e talvez no mundo, porque tem uma ligação, né? É. Eu estou escrevendo uma série agora de ensaios, Hélio, para a revista Piauí, que se chama Geração Democracia, né? Já foram publicados 4 ensaios, vão ser publicados mais 4, então vai até dezembro, né? De maio a dezembro desse ano, e depois esses ensaios vão ser editados, compilados, vou adicionar alguns outros perfis, e vai virar um livro que vai sair ano que vem. Ótimo. Eu acho que o ímpeto, né, desse projeto todo foi tentar responder essa sua pergunta, ou então melhorar, ampliar as perguntas, não é? Sim, Eu acho que um dos sinais da nossa angústia frente ao tempo presente é que às vezes a gente não consegue nem formular direito as exatamente. fica pegado às perguntas ou aos modelos, às respostas do passado, né? Seja um Uhum. passado recente, seja um passado mítico e por aí vai. E o que eu tenho feito agora é tentado ouvir pessoas da minha geração, então nesse projeto eu falo de vários temas do Brasil nos últimos 40 anos, partindo de conversas com pessoas de vários lugares sociais do país. Então, meu projeto literário hoje ele é muito marcado por essa ideia de escutar. Nesse sentido, ele se aproxima, ele dialoga um pouco com o jornalismo, né? Pelo interesse pelas histórias de vida das pessoas. O jornalismo e a história oral junto da literatura, né? A combinação de tudo isso. Hoje eu estou mais interessado em ficar com as dúvidas, né? Ficar com as respostas, porque eu acho que a gente perdeu um pouco. Uma coisa que me parece que é o mais grave de tudo, Hélio, para além dessas desgraças pontuais, tentativas de golpe, Sim, naturalização da extrema-direita, imperialismo sim. do tipo mais violento, Escancarado. e tal, escancarado sobre o país, crise climática, enfim, de todas Uhum. essas coisas somadas, eu acho que o que me pega muito e me faz pensar muito e lamentar é a nossa perda de capacidade de imaginar um futuro, né? Que é uma coisa que, por exemplo, a geração do seu pai, é, se fosse um futuro possível ou não, tinha uma certa utopia de futuro. E se A guiava por ele. Perfeitamente. A geração da democracia, da democracia corintiana e os outros movimentos democráticos tinha uma imaginação do futuro, que é esse país tem de ser um país democrático. Nós temos que voltar a votar para os cargos públicos. Nós temos que criar uma Constituição que defenda os direitos dos cidadãos. E isso, de certa forma, com todos os seus limites, se realizou, né? Nós Sim, hoje observamos esses limites. Mas sim. era uma imaginação de futuro. Eu acho que houve uma imaginação de futuro aí no começo dos anos 2000 que tinha a ver com com a ideia de justiça social. Então, maior acesso às universidades pelas pessoas de baixa renda, combate à fome, direitos fundamentais de moradia, de eletricidade, etc. E nós tivemos melhoras nesses indicadores, até que paramos de ter melhoras. Uhum. Hoje, me parece que o maior sintoma do nosso mal-estar é essa nossa incapacidade geral de pensar esses outros futuros. Isso não quer dizer que não haja grupos na sociedade que estejam imaginando os futuros. Existem. Eu acho que um Claro. pouco dessa escuta tem a ver com isso. Eu acho que, por exemplo, a extrema-direita está imaginando um futuro. Não é um futuro do qual eu quero fazer parte, mas eles têm uma imaginação de futuro. Eu acho que muitas vezes Boa. digamos, grupos mais progressistas, pró-democracia, a gente tem muita dificuldade de articular visões de futuro que tenham uma visão coletiva, né? Que tenham algo
de visão para o país e para o mundo, né? Esse, para mim, é o maior sintoma da crise. Agora, você falou aí, isso não quer dizer que não hajam pessoas que estejam trabalhando, fazendo coisas positivas. Verdade. Agora, o que eu sinto, e aí eu não sei, Zé, se é um sentimento muito ligado à classe média alta, tal, de paralisia. A gente não Uhum. sabe direito o que que eu vou dizer. Por exemplo, você escreve, eu também escrevo. Agora, eu não consigo escrever mais, é. Não é que eu não consigo escrever mais. Eu fico pensando 200 vezes sobre uma frase, mas escuta, eu vou escrever isso aqui para quê? Todo mundo já sabe. Então tem tem uma luta interna que eu Uhum. associo um pouco à paralisia, porque você não entende, você acha tudo um puta absurdo, é um insulto isso que os caras estão fazendo, blá, 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 e você se paralisa, o que é muito ruim. Então talvez uma saída seja a história das coisas feitas em grupo, né? Eu acho que é uma boa saída. E Você, quando está esse escrevendo grupo. na Piauí, desculpa, só para concluir, você, quando está Claro. escrevendo na Piauí, na verdade, você não está escrevendo sozinho, porque você ouviu uma série de pessoas e você está junto com essas pessoas ao botar Exato. nas páginas ou na tela na tela do computador, do celular. Uhum. Sim, eu acho que ele é um dos maiores, né, uma das maiores fontes, eu acho, dessa sensação de paralisia, de que nos falta palavras, é que muito dessa imaginação de uma vida melhor, de um futuro, etc., ele, ao longo das últimas décadas, ele foi se tornando cada vez mais associado à vida do indivíduo, ou no máximo da sua família. Então, projetos individuais. Então, se o mundo está desabando, pelo menos eu quero ganhar mais dinheiro. Se Deixa eu não me tem, dar bem, né? deixa eu me dar bem, claro, e é compreensível isso, Sim, eu né? Deixa eu sei. trabalhar muito, ou tentar virar atleta, ou tentar ganhar no tigrinho, ou tentar, sei lá, crime, ou Sim, seja, qualquer outra forma de eu me dar bem, já que eu não espero que o se dar bem, né, o melhorar de do vida, coletivo. seja um projeto coletivo. Então, eu acho que isso é muito parte da nossa existência contemporânea, né? Zé, você falou dos ensaios na revista Piauí, e eu sou fã da revista Piauí, eu sou fã do João Moreira Salles e também do Valtinho, de quem eu sou amigo com muito orgulho. É, eu li 3 dos 4 que você publicou, e, bom, e a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, na íntegra, né? Uhum. Tá tudo ali, né? Ah, assim, Não tá são editado. entrevistas, que depois eu tenho um trabalho de edição, mas sem tentar não violentar a voz do entrevistado, tem uma questão de reorganização dos materiais, mas tentando. Isso eu sigo um pouco a metodologia do que é meu, do livro, né? Que é Tá, tentar estar o mais próximo possível tá. das formas de narrar do meu entrevistado, do meu personagem, né? Olha só, eu li o do Newton Pereira, ex-traficante, que virou pastor evangélico, né? É Rio, né? Ele é Rio. Niterói, de Niterói. Niterói. Uhum. A Cláudia Fávaro, ou Favaro, que era arquiteta, atuou como arquiteta em movimentos sociais urbanos e rurais e hoje assessora um vereador do PSOL em Porto Alegre. E também a Juliana Lemes. É Lemes ou Lemos, né? Não sei. Lemes, 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 Lemes. Isso. mineira, Isso. que ela é doutora em serviço social e é da PM, né? Uhum. Isso Bom, mesmo. tem uma frase dela, Zé, pá, sabe aquela frase que te joga para trás? Fui aprender a sonhar já adulta, não faz tanto tempo. Isso aí para mim diz muita coisa e diz inclusive tem relação com o que você acabou de falar, da história do sonho, sonho bar guia, né? É. Porque eu acho que a gente naturaliza muitas vezes a ideia do sonho, e isso, do sonho no sentido especificamente dessa imaginação de futuros melhores, de futuros outros, de futuros possíveis, né, que costurem o seu lugar no mundo de outra forma. E isso não tem nada de natural, né? Muitas pessoas no mundo vivem situações em que a realidade cotidiana se impõe de maneira tal a necessidade de ganhar recursos hoje, de lidar com as violências de hoje, de sobreviver mais um dia, de pagar os boletos hoje, que sonhar vira uma coisa tão distante, não é? Parece um Todo luxo.
um luxo, mas todos nós, me parece, eu acho que talvez seja uma aposta, temos em nós essa capacidade de Claro. sonhar. E aí eu gosto muito dessa ideia de que a palavra sonho tem esse duplo sentido, que é aquilo que a gente faz inconscientemente ao dormir e aquilo que a gente faz em semiconsciência nessa fantasia cotidiana. E eu tenho a impressão de que essa capacidade de sonhar dormindo é uma testemunha da nossa capacidade humana também de sonhar, de imaginar outros mundos quando acordados. Não é? Que legal. Mas, para isso, as pessoas precisam ter algum tipo de amparo coletivo para dizer, olha, esses sonhos aí vale a pena sonhar e continuar sonhando e mudar outros sonhos, etc., porque existe uma compreensão coletiva de que sonhar é importante e de que a sociedade vai fazer o que pode para que as pessoas possam desenvolver seus potenciais e seus sonhos. Né? Bom, Para muita gente, ela era uma menina negra, pobre, do interior de Minas, numa condição, engravidou muito nova, uhum. enfrentar as dificuldades do cotidiano. Esse tipo de sonho só apareceu muito depois na vida dela com potencial. E não foi só ela que disse isso. Mais de uma das minhas entrevistadas, dos meus entrevistados, também disseram que o sonho era algo, era uma descoberta da vida adulta ou era algo que eles estavam aprendendo agora. E é facilmente compreensível, porque é o que você falou, precisa lutar, eu preciso vencer o dia de hoje. Amanhã, sei lá, mas eu preciso sobreviver, né? Então, por isso que eu citei como luxo, entre aspas, o sonhar, né? O sonho. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar sonhando, enfim. Me diz uma coisa, Zé, voltando quer dizer, mantendo a conversa em torno da Piauí, desses ensaios, o que que você até agora tirou dessas entrevistas? Quer dizer, eu imagino que elas vão te enriquecendo, né? Porque são várias histórias, são pessoas diferentes. Agora, como é que você fez a escolha dessas personagens? O que que você Ah, levou em conta? claro, acho que são dois pontos aí. Então, primeiro, a escolha dos personagens. Eu comecei, foi uma intuição. Eu comecei esse projeto, como a maioria dos nossos projetos, né, com uma intuição. Acho que uma intuição de Bom, que há uma coincidência que é, eu fiz 40 anos, a democracia brasileira vai fazer 40 anos agora, em 85, né? Eu nasci em 84, o Brasil se sim, tornou, na verdade, agora, né? Estamos sim, sim. de democratização, né, na verdade, agora em março, com o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura militar. Então, nós Uhum, estamos aí. Tem essa coincidência da história da minha vida com a história da democracia brasileira. E eu acho também, o que me instigou foi: será que é possível narrar a história da minha geração combinado com a história da democracia no Brasil? E eu gostaria de fazer isso ouvindo pessoas muito diferentes de mim. E aí também refletindo sobre a minha experiência de vida. Então, esse foi, digamos, um estalo inicial. E eu comecei a pensar, então, quais perfis interessantes poderiam ser parte desse panorama. Porque, evidentemente, existem dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de experiências que poderiam fazer parte disso. Mas eu comecei a pensar em temas que me interessavam. E como escritor, como cidadão, como sociólogo, me pareciam muito importantes para entender a história do Brasil e da minha geração. Então, a primeira entrevistada, que é a Patrícia, é uma empreendedora periférica, mãe solo, da periferia de São Paulo, que tem várias das características na sua vida da classe trabalhadora hoje, né? Então, se uhum. nos anos 80, quando eu nasci, quando se dizia classe trabalhadora, a imagem que vinha eram dos sindicalistas no ABC, os metalúrgicos, né? Eram os trabalhadores fabris, etc. Chão da Hoje, a classe fábrica. trabalhadora, o chão da fábrica, hoje a classe trabalhadora é muito menos masculina, muito menos fabril, muito mais constituída por mulheres negras, quer dizer, como grande parte, grande fração desse grupo. Então, a Patrícia ia por aí. Eu queria alguém que fosse militante e que tivesse acompanhado algumas das importantes ondas de protesto no Brasil desde 2013. Isso a Certo. Cláudia. Eu queria uma policial militar, Uhum, né? E que tivesse algum perfil um pouco diferente do estereótipo do policial militar que a gente tem. E ela, com certeza, tem essas características. Ela é doutora, ela é progressista, uma pessoa que tem uma reflexão muito apurada sobre a polícia e o lugar dela na polícia, uma mulher negra do interior de Minas. uhum, Eu queria alguém que tivesse conectado ao universo dos evangélicos. E eu encontrei o Newton, que foi um
por recomendação de uma amiga jornalista que conhecia um pouco da história dele, e foi uma descoberta enorme, porque o Newton, em vários, não poderia ser mais diferente de mim, né? Então, ele um religioso fervoroso, um missionário que prega a fé evangélica nos bailes funk e para os meninos do tráfico, e que teve uma vida de muitos anos, quase 20 anos, no tráfico, inclusive encarcerado, Ele é um né? sobrevivente. Com crime. É um sobrevivente, como ele próprio diz. Uhum. Uma vida radicalmente diferente da minha, e eu queria ver como é que ele. E eu acho que, ouvindo todas essas pessoas, né, chegando na primeira parte da pergunta, o que é mais fascinante é entender como é que essas pessoas narram a história coletiva de uma forma tão diferente de pessoas mais parecidas comigo, Sim, né, de pessoas urbanas, com alto nível de educação formal, de esquerda, que compartilhamos certas narrativas de sim. quando é que a democracia nasceu, como é que foram os anos 90, como é que houve a expansão de políticas sociais, como é que houve a crise a partir de 2013, 14, o impeachment e a eleição de um governo com características de extrema-direita, se não fascistas. Não é? Uhum. Então, as pessoas leem essa história coletiva e a relação com a história individual de formas radicalmente diferentes. E eu acho que nesse momento, Hélio, de tanta dúvida, né? Eu acho que ouvir é fundamental. Tentar entender como é que as pessoas tecem, né? Eh, e todas têm um talento fenomenal de tecer a relação da sua história individual com uma história coletiva. Como é que elas fazem isso? E o que que isso aponta para coisas que nós não estamos vendo? Nós, eu estou dizendo aqui, então, esse grupo social, né, intelectual, de esquerda, de que eu faço parte. Então, Zé, assim, eu vou ser bem reducionista, tá? Mas é que me surgiu agora quando você estava falando. Isso que você está dizendo de que você foi ouvir e que você quer ouvir as pessoas, é um momento que a gente precisa ouvir essas pessoas que são mais distantes do nosso, vamos dizer, do nosso métier, sei lá, da nossa atuação diária, cotidiana. É um pouco o que o Mano Brown cobrou no Rio de Janeiro antes das eleições, quando ele se dirige ao Lula e ao PT, ou à esquerda de maneira geral. Vocês não sabem mais conversar, vocês não ouvem o povo. Vocês não sabem, vocês não ouvem mais. Bom, a direita conseguiu ouvir. Eles foram lá, de alguma maneira, eles foram mexer em pontos que interessavam as pessoas que estavam tentando, que estavam lutando para sobreviver. Então, de certa maneira, e eu repito, eu estou sendo muito reducionista, mas tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, parece que a gente se descolou, a gente, estou falando do pessoal de esquerda, que se descolou de quem realmente interessa. Você acha É. algo assim, não? Eu acho que isso é parte da história, sim, Hélio, esse descolamento, né? É, e Não sei se é uma são arrogância isso, Zé. múltiplas as causas, né? Eu acho que tem uma arrogância de classe que é típica da relação da inteligência, digamos, inteligência, no sentido antigo, Uhum, com o uhum, povo, né? Que é uma ideia de que a gente sabe mais que vocês, então vou isso. te ensinar como fazer, o que me parece que é sempre um equívoco, né? Eu acho que tem também uma dimensão de romantização, então de achar que o povo é inocente, ele é sempre mais puro, a não ser que ele vá pro outro lado, né? Porque aí a gente descreve como gado, e por aí vai. Então existe algo seja uma fetichização paternalista romantizada, seja uma, uma posição de superioridade que nos aparta. E também eu acho que aí não é só cultural, né, Hélio? O Brasil é radicalmente desigual. Eu sempre volto a isso. O Brasil é uma sociedade desigual. E essa desigualdade ainda se soma a outras formas de diferença, de formação da diferença no Brasil, principalmente a questão racial, mas também questões de região, de gênero, e É muito agora grande, né? muito grande, muito diverso de religiosidade. Não é? Então, tudo isso está em jogo para essa criação de muitos mundos entre nós, que sempre existiram, mas agora estão sendo cada vez mais mobilizados politicamente. Eu acho que tudo isso são questões em aberto. Zé, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria te fazer uma pergunta relacionada, uma ou duas, ao futebol. Quando eu te perguntei pelo WhatsApp, você torce para algum time? Você falou, Palmeiras, mas eu estou afastado do futebol, né? Eu sou afastado. E eu falei, eu te entendo perfeitamente.
Porque para mim que trabalho com isso há 5 décadas quase, para mim eu vivo uma espécie de desamor atualmente. Eu adoro futebol, eu adoro o jogo do futebol. Mas Uhum. o universo do futebol, as pessoas que transitam dentro do universo, mas são assim, é de uma podridão, um negócio horroroso, né? Todo mundo querendo levar vantagem em cima do outro, o jogador virou mercadoria há muito tempo, enfim, tem uma série de coisas, dá para escrever um livro inteiro sobre isso. Mas eu queria saber de você o seguinte: o seu pai, voltando a ele, você falou que ele era palmeirense. Ele tinha uma coisa assim muito forte relacionado ao futebol ou também não? Era uma coisa mais ou menos assim, tal, não Não, sofria. ele gostava muito, assistia muito. Não tinha uma história, por exemplo, de ser jogador. Ele sempre falou, eu nunca soube jogar futebol, mas ele gostava de assistir futebol. Ele assistia muito na TV, ele torcia muito, ele gritava quando saía o gol. Minha mãe sempre se assustava com os gritos dele. Isso é parte da minha história de vida, assim. Sempre brigava por causa desses berros que meu pai dava com os gols, etc. Sempre foi muito palmeirense. Ele tinha uma coisa assim também de ele era mais ligado ao Palmeiras do que à seleção brasileira, na verdade, né? Olha Acho que que barato. muita ligação e eu me tornei palmeirense por causa dele. É uma dessas coisas, né, genéticas, né? As coisas que transmitem na família. Nunca fui muito ligado a futebol, não sei por quê. Talvez porque quando eu era criança era perna de pau e é engraçado, né? Na escola tinha vários amigos que gostavam de futebol e tinha educação física. Eu acho que porque eu não jogava bem, eu pedia para ser o juiz às vezes. Aí eu ficava como juiz. Não era nem o goleiro, né? Era o juiz. Não, eu sou muito baixinho para ser goleiro, então eu ia ser juiz. Então, esse era um pouco a minha relação de distância, né? Mas eu tive, assim, por exemplo, eu fui muito apaixonado. Acho que a parte mais marcante para mim foi a Copa do Mundo de 94. Acho que para minha geração é fundamental. O quanto a gente torceu muito ali para o Brasil. Acho que todo mundo torceu, porque não ganhava desde os anos, desde 70, né? E Mas você é aquilo para moleque, né? eu tinha 9 anos. Eu estava muito vidrado naquilo, colecionava recortes de jornal. Eu lembro de ter por muito tempo um recorte da Folha de São Paulo, um cartaz do Brasil campeão, que saiu no dia seguinte, que eu recortei, colei numa Sim, cartolina ou num sim. papel mais grosso e deixei no meu quarto. Eu gostava muito, sabia? Ia continuar acompanhando um pouco depois, mas nunca fui uma criança, nem adolescente, nem um adulto apaixonado pelo futebol. Mas eu entendo que não dá para entender o Brasil sem entender um pouco do universo do futebol, né? Muito parte da nossa vida. E não só do Brasil, né? O futebol é um fenômeno cultural É, muito interessante, né? Eu gosto muito da Argentina, eu já fui várias vezes para a Argentina e é fascinante ver o quanto né, o Maradona pichado nas paredes, uma figura meio divina, uma relação muito exatamente. sagrada com o negócio, né? Que é Você vê que muito. engraçado, Zé? E que engraçado, o Messi, por exemplo, ele joga, quer dizer, tudo bem que é complexo isso, mas se você for olhar tecnicamente, o Messi ele joga mais, você pode dizer que ele joga mais do que jogou o Maradona. Só que, em termos de personagem, de carisma, de tamanho, de tudo, o Maradona dá de 200-0 no Messi. O Messi com aquela coisa para dentro, só fazendo o joguinho dele, não se posiciona, não fala nada. O Maradona, com toda a loucura que foi a vida dele, é a história do personagem fascinante e que domina o imaginário do argentino, né? Tanto que você falou, você vai lá e na Argentina tem um monte de muro, tudo pichado, foto, desenho, não sei o quê, Deus, igreja. Igreja do é. Isso é Pois um é, eu acho fenômeno sociológico. fenomenal. É total. E eu acho que o Maradona em particular, ele é argentino, mas ele é latino-americano, né? Tem uma coisa assim de uma paixão. Talvez não com o Brasil, porque tem essa rixa Brasil-Argentina, mas você vê essa reverência a ele em outros lugares, porque acho que ele também, pela sua inteligência rebelde, pelo seu carisma rebelde, ele também se conectou com movimentos políticos, seja diretamente ou imaginariamente. Eu acho que ele mostra também a potência dessa figura do jogador que não é só um grande jogador e não é só mercadoria, ele é uma figura cultural, né? Eu acho que nós tivemos algo, se você vai saber isso muito melhor que eu, mas em alguns momentos e algumas figuras que tiveram algum potencial assim no Brasil, né? Você teve um Com clone do Pelé, certeza. muito importante. Pelo menos ele e alguns outros ali nos anos 90, né? O Sim, Romário era uma figura muito grande sim. também, depois um político, mas de outra dimensão. É, Mas eu acho que
Então, sem ela não dá para entender muita coisa aqui, sim. Agora, Zé, para finalizar, você, o futebol, ou barra esportes, de maneira geral, eu vou te contar uma história rapidinho. No ano de 22, quando a gente estava lutando para que o Bolsonaro não voltasse, né, não fosse reeleito, a gente é esportista, ex-esportista, jornalista, ex-jurista, é um grupo chamado Esporte pela Democracia, do qual eu faço parte, e a gente fez um encontro com o Lula, né? Na época candidato. Ana Moser, Casagrande, a Isabel do vôlei, que morreu meses depois. Então foi um encontro muito forte com o Lula. E naquele momento, todos entendíamos que o esporte é uma ferramenta fundamental e muito ligada à questão da saúde e à economia e à educação de um povo, né? Na ocasião, o Lula prometeu que não ia ser moeda de troca. Ele não conseguiu, teve que entregar o ministério para um camarada chamado Fufuca. é, e aí essa coisa se perdeu. Quer dizer, o cara está quieto, deve estar fazendo um monte de falcatrua, deve estar fazendo. Mas, enfim, a gente perdeu a chance de utilizar o esporte como um meio de educação, enfim, um monte de coisa para o povo brasileiro. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre a participação, quer dizer, a ferramenta que pode ser o futebol barra esporte no país. Eu não tenho nenhuma dúvida que não dá para pensar um projeto de dignidade coletiva sem levar o esporte em consideração, né? O esporte, ele tem essa capacidade maravilhosa de ser multidimensional na vida, né? Ele é formativo, ele é formativo subjetivamente, psicologicamente, ele é formativo fisicamente, ele acompanha a vida das pessoas, né? O meu encontro com o esporte foi muito tardio. Eu comecei a correr com 28 anos, por aí, né, por questões de saúde. Puramente por questões de saúde e muito com o pé atrás. E hoje sou apaixonado pela corrida. Olha, Faço academia também por questões de saúde, mas a corrida é o que eu mais gosto. E eu vi a transformação que isso trouxe para a minha vida e lamento não ter começado antes, não é? Eh, e eu acho que isso pode ter um impacto fenomenal na vida de todo mundo. Também economicamente, né? Isso a sim, gente vê em sim, vários lugares do mundo. Então, acho que não dá para pensar um projeto progressista de país sem pensar em como o esporte pode ser incorporado como um componente é, transdisciplinar de múltiplas áreas, né? Que toca em cultura, que toca em educação, que toca em economia e desenvolvimento, e que é um jeito de atrair também, né, os jovens, para as crianças, os jovens, para o universo coletivo, o universo escolar, o universo dos interesses, para uma conexão com a comunidade, com o próprio corpo, com as regras sociais. Então, eu acho muito lamentável que o esporte seja reduzido à mercadoria e que ele tenha que ter virado moeda de troca é, nesses jogos políticos, entende? políticos. Ah, bom. Zé, você quer falar mais alguma coisa ou não? Não, eu só quero agradecer, Hélio. Estou muito feliz aqui, obrigado. Fico muito feliz que você tenha lido o meu livro, me contado por conta dessa leitura, né, que eu tenha conversado aí com seus ouvintes sobre todos esses temas. Te Não, agradeço. eu li o seu livro e aqui, ó. Tá aqui, ó. Toda vez que vem alguém aqui na minha casa, Zé, e a gente está conversando, eu falo do seu livro, porque ele é Olha, muito. Ele é um livro peculiar, você sabe disso, que junta essas duas visões, essa visão da pessoa do povo, caminhoneiro, seu pai, e um cara mais um acadêmico, com uma visão mais elaborada, papapá. E as duas visões são riquíssimas e preciosas e me fizeram muito bem, né? Assim, para a minha vida mesmo. Estou falando uma coisa de dentro. Então, e eu também estou muito feliz porque fazia tempo que eu queria conversar contigo e acho que eu arrumei um amigo, tá bom? é isso aí. Então, Prazer. brigadão. Obrigadão, Hélio. Um abraço. Um abraço para você. E ó, a gente encerra aqui o Ponta de Lança FC e a gente volta daqui a umas 2, 3 semanas, tá bom? Abração, tchau. Maravilha, Zé. Legal, hein? Muito bom, Hélio. Gostou? Profissional é profissional, né? Quem sabe entrevistar sabe. Muito bom. Legal. O cara faz isso há não sei quanto tempo. Muito Mas bom.